queria colocar mais uma última questão, que é, assim, a gente sabe que muitos profissionais utilizam na vida política aquela questão, eu sou o professor fulano de tal, eu sou o médico fulano de tal. Professor, e aí também a senhora pastora, a senhora utiliza a sua função na sua igreja de pastora. Eu quero saber, o senhor concorda com essa utilização? O senhor acha que deveria ser um nome, assim, não falo só da senhora, falo em geral, mas dessa utilização da profissão, da função social, o senhor acha correto isso, tanto na questão da urna, e se isso direciona o trabalho de alguma maneira? Por exemplo, no caso, como a gente está falando de religião na política, por exemplo, pastor fulano de tal, padre ciclano de tal. O senhor acha que isso é uma coisa positiva? E eu também gostaria de saber a sua opinião, pastor. Nós vivemos numa sociedade que baseada numa ideia da meritocracia e da autocracia. Quer dizer, no passado você se identificava por duque, duquesa, conde, etc., porque você era amigo do rei ou coisa do gênero. Com o advento do declínio do Império e a República, nós começamos a ter uma sociedade de doutores, né? Então todo mundo virou doutor, né? Você ia para a universidade, você vira doutor isso, doutor aquilo. Então é histórico e isso não se muda de uma hora para outra. Eu costumo brincar, inclusive, com os meus alunos, quem conhece sabe disso, eu gosto de ser chamado por Luiz Antônio, né? Luiz Antônio ou coisa parecida. Mais informal, né? Mais informal. Porque o respeito, aquela ideia de respeito não se dá pela forma que você chama, mas na construção da relação que você constrói com o outro. E aí eu dizia, às vezes eu brinco com meus alunos que insistem em me chamar de professor, eu inverto e eu passo a chamá-los de discentes ou de alunos. E aí eles percebem o quanto que pode ser positivo ou não essa nomenclatura. Eu acho que esse é um problema menor. A questão fundamental é qual é o lugar que eu ocupo na sociedade, e esses lugares são sempre políticos, como pastor, como professor da universidade, como médico, etc. E qual é o meu papel como sujeito e como cidadão. Como vereador ou como professor, eu preciso ser crítico em relação ao estado de coisas que está aí. A sociedade. A sociedade. Um tempo atrás eu fiz uma fala que foi dura e alguns vereadores ficaram chateados que eu dizia: os vereadores não foram eleitos para serem despachantes de luxo. Ou seja, que estão ali a serviço de forças políticas, econômicas ou sociais para atender determinados interesses. O transporte coletivo em Manaus é uma tragédia. E aos vereadores cabe fiscalizar e exigir do poder público um transporte de qualidade para a nossa população. A educação pública. Rapaz, as crianças passam 5, 6 anos dentro da escola, elas não sabem ler e escrever. Então, se ele é católico ou não, se ele é judeu ou muçulmano, ele como cidadão, ele precisa ter obrigação política de tirar essa miséria da educação e do transporte público da cidade de Manaus. Entendi. Manaus é a quinta cidade da economia do estado, do país. E nós temos uma criança de 6, 7 anos de idade que não sabe ler. Nós vamos continuar brincando, nós vamos continuar fazendo de canto que o Parlamento brasileiro, que a Câmara Municipal de Manaus tem muita coisa importante para discutir. Pastora, agora eu só queria, na questão que eu falei, né, do título, né? A senhora acha que ajuda, beneficia? Assim, a questão não é nem o beneficiar. Eu sou pastora Luciana desde lá, então, assim, o pastora é a minha identidade mesmo, né? É a referência. É como se vou botar aqui o meu nome, professor, né? Se candidatando, sendo eleito, é claro, ele vai ser a referência dos sociólogos, né? Eles vão ver porque ele conhece, ele sabe, ele vive isso. Então eu vejo que o pastor, a Luciana, ou o doutor, ou o professor, ou o policial, ele é uma referência. Mas no decorrer desse mandato, ele começa a mostrar para o segmento que ele não está ali só para representar o segmento. Mas que ele está ali para representar a população, a sociedade, e ali para representar, lutando pela saúde, pela educação, pela melhoria e qualidade de vida da população em geral.